O meu nome é Amanda e a história que eu irei contar é um caso que aconteceu na minha família há 10 anos atrás. Nunca falei muito a respeito, pois é algo estranho e assustador que aconteceu com alguém muito próximo a mim. A minha prima Aline, infelizmente, ela não está mais entre nós, mas antes de partir, nos deixou uma carta contendo um relato assustador, no qual eu nunca poderia imaginar. A história da Aline começou assim. A Aline sempre foi muito inteligente e comunicativa desde criança, mas com o passar do tempo, ela acabou mudando. Ela sempre foi motivo de orgulho para os seus pais, pois era uma garota obediente e responsável e se saía bem na escola. Eu costumava visitá-la nos fins de semana para brincarmos juntas, pois ela era a minha prima favorita. A diferença de idade entre nós era pequena, apenas 1 ano mais velha do que eu. Lembro-me do primeiro fato estranho que eu presenciei com ela, quando estávamos brincando de esconde-esconde pela casa. Era a vez dela de me procurar, e eu estava escondida dentro do guarda-roupa, quando a ouvi chamando por mim no quarto, e prestes a me encontrar, ela olhou embaixo da cama e disse que tinha me achado, pois estava vendo meu pé. Assustada, saí do guarda-roupa e disse que não era eu. Quando eu fui olhar debaixo da cama, eu não vi nada. Ela disse que achou que havia alguém embaixo da cama. O tempo foi passando, fomos crescendo e já éramos adolescentes e fomos perdendo um pouco o contato, mas hora ou outra a gente se falava por mensagem. Com o passar dos anos, ela foi ficando cada vez mais estranha. Nem parecia mais aquela garota comunicativa e alegre do passado. Agora parecia mais fechada. Lembro-me de ter encontrado em uma festa de família e percebi que ela estava com um semblante triste e abatido. Fui até ela e perguntei se estava tudo bem, e ela disse que sim, mas que estava enfrentando dificuldades para dormir devido à insônia, e por isso passava algumas noites acordada. Eu disse para ela se cuidar, pois passar a noite sem dormir não é nada bom. Então combinamos de eu ir visitá-la algum final de semana, e ela concordou. Então, quando chegou o fim de semana, fui até a casa dela, e chegando lá, ficamos conversando, jogando conversa fora. Foi quando eu fui até a estante dar uma olhada, e vi alguns livros estranhos que falavam de espíritos ou coisas do tipo. Perguntei do que se tratavam os livros. Ela, um pouco sem jeito, falou que não era nada demais, que um amigo havia emprestado. Na época achei esse fato estranho, mas hoje faz sentido para mim, porque ela tinha interesse nesses tipos de temas. Depois disso, ela deixou a casa dos pais e foi morar sozinha, cada vez mais se afastando das pessoas, até que certo dia ela me ligou completamente assustada com a voz trêmula, perguntando se ela poderia passar a noite na minha casa. E ao chegar, ela estava pálida e bem assustada. Então perguntei o que tinha acontecido, e ela me falou que havia tido um pesadelo terrível. Foi quando outro fato estranho aconteceu. Lembro-me que eu acordei durante a madrugada para ir ao banheiro e percebi que ela não estava no quarto. Fui até a cozinha e vi algo muito estranho. Ela estava de costas falando algo bem baixinho. Na hora, eu não consegui ouvir direito. Eu cheguei a achar que ela estava tendo algum tipo de alucinações ou estava sonâmbula. Mas quando eu toquei nela, ela simplesmente falou: "Tá tudo bem", e saiu como se nada tivesse acontecido e foi se deitar novamente. Logo de manhã nos despedimos e ela foi embora logo em seguida. E ao passar alguns dias, recebemos uma ligação da mãe dela chorando aos prantos, falando que ela havia nos deixado e que havia escrito uma carta de despedida.
e nessa carta dizia o que ela não teve coragem de me falar. A carta dizia o seguinte: me perdoem pelo que eu fiz. Eu não suportei a pressão. Eu sabia que ele nunca iria me deixar em paz. Estou falando do garoto estranho que eu vejo desde quando eu era apenas uma criança. No início, eu cheguei a achar que era fruto da minha imaginação e com o passar do tempo ele iria desaparecer. Mas agora eu sei que o tempo não seria capaz de afastá-lo. Ele não fala nada, não sei o que ele quer. Às vezes ele parece triste, às vezes com raiva. Ele me segue aonde eu vou e muitas vezes consigo vê-lo correndo e se escondendo. Eu nunca falei nada por vergonha e medo, com medo de acharem que eu sou doida e que eu tenho problemas mentais, o que realmente acho que seja verdade. Ao terminar de escrever a carta, ela encerrou a sua estadia na Terra. Eu fiquei sem chão. Ela nunca contou nada e nunca procurou ajuda. De qualquer forma, só espero que agora ela esteja bem e que o garoto estranho tenha a deixado em paz. Boa noite a todos. O meu nome é Jorge e trabalho em uma funerária como tanatopraxista. Esse trabalho consiste em preparar os cadáveres para que as suas famílias possam vê-los. Nós os desinfetamos, embalsamamos e os deixamos esteticamente apresentáveis. Quero enfatizar que esse trabalho não é para qualquer um, pois é preciso estar psicologicamente preparado. Mesmo assim, com todos os meus anos de experiência, ainda é bem difícil, pois muitos corpos que chegam têm histórias bem trágicas. Seus últimos segundos de vida foram aterrorizantes e às vezes temos que deixar os seus corpos o mais esteticamente possível, costurando os membros ou reparando os rostos que ficaram desfigurados. Geralmente eu trabalho sozinho, mas há cerca de um mês chegou um estudante de medicina como estagiário e se tornou meu ajudante. Isso tornou o meu trabalho um pouco mais fácil e me senti acompanhado. Certa noite estávamos embalsamando o corpo de um idoso que havia falecido de ataque cardíaco. Era uma noite normal e rotineira para a gente, quando de repente chegou um outro corpo do necrotério pronto para ser preparado. Colocamos o corpo no quarto de cima, aguardando enquanto terminávamos com o idoso. Parecia ser o corpo de um motociclista que havia falecido atropelado por um carro. Ele estava em condições muito ruins. Sabíamos que levaríamos a noite toda com ele, então nos apressamos. Estávamos prestes a terminar com o idoso quando ouvimos passos no quarto de cima. Isso nos pareceu muito estranho, pois a funerária estava vazia naquela noite. Não haviam funerais e todos os funcionários só entrariam pela manhã. O único corpo lá em cima era do motociclista, que havia acabado de chegar. E para ser honesto, eu não dei importância, pois só queria terminar rapidamente para continuar com outro corpo. Mas o rapaz que me ajudava ficou um pouco nervoso. Eu disse a ele para ficar tranquilo e que não era nada, então continuamos. No entanto, não havia se passado nem 2 minutos quando os passos foram ouvidos novamente, mas agora nas escadas, e cada vez mais altos. Pensei que alguém tivesse entrado, embora fosse impossível, pois tudo estava trancado. Eu disse ao rapaz para esperar enquanto eu ia verificar. Saí do quarto e subi as escadas para acender a luz do quarto de cima, onde o corpo do motociclista se encontrava. Mas não vi ninguém. Estava tudo vazio e silencioso, mas ao descer as escadas, eu vi um urso de pelúcia jogado no chão, o que eu achei estranho, pois aquele urso não estava lá antes de começarmos a trabalhar. A única coisa que eu pensei foi que ele deveria pertencer a uma criança que havia comparecido a um funeral no dia anterior
e que eu tinha deixado ali. No entanto, não entendia por que estava na entrada da sala onde preparamos os corpos. O acesso é proibido para as pessoas que não sejam funcionários. Peguei o urso e coloquei em uma mesa para entregá-lo à recepcionista no dia seguinte, caso alguém viesse procurar. Terminamos então de cuidar do idoso e subimos para lidar com o corpo do motociclista. Para ser sincero, ficamos bastante impressionados com o estado que ele estava. Começamos a trabalhar no corpo. Eu enviei meu ajudante para buscar algumas ferramentas que precisaríamos em um outro quarto. Então aproveitei aqueles segundos para verificar o meu celular, virando as costas para o cadáver. Foi então que ouvi um murmúrio que me arrepiou por inteiro. Eu ouvi claramente alguém sussurrar no meu ouvido: "Entregue para ela." Na hora eu deixei meu celular cair e me virei rapidamente, mas não havia ninguém. E quando eu olhei para o cadáver do motociclista, vi que a cabeça estava virada na direção no qual eu havia deixado o urso de pelúcia. O que mais me aterrorizou foi que ele havia aberto os olhos e estava olhando na direção do urso. Ao ver aquilo, eu gritei rapidamente para o ajudante, pois, para ser sincero, eu estava muito assustado. Algo que nunca deveria acontecer comigo. Eu nunca havia passado por algo assim antes. Então eu contei ao rapaz o que havia acontecido. E ele também viu que o cadáver estava com os olhos abertos. Mas era impossível, pois ele já não apresentava sinais vitais havia mais de 24 horas. Não conseguíamos entender como aquele cadáver havia virado a sua cabeça e em seguida aberto seus olhos. Mais do que isso, eu sabia que tinha sido ele que sussurrou aquilo no meu ouvido. Eu tinha absoluta certeza, embora naquele momento não soubesse o que ele queria dizer com entregue para ela. Eu estava prestes a sair para ir para casa, pois o meu turno havia terminado, quando a dona da funerária veio correndo atrás de mim no estacionamento para perguntar sobre um urso de pelúcia, pois a esposa do falecido afirmava que ele estava na mochila que trazia, mas quando receber os seus pertences, o urso não se encontrava lá. Ela sabia que o marido carregava um urso, pois minutos antes de falecer, o mesmo havia enviado uma foto do urso que havia acabado de comprar para sua filha pequena, que se formaria na pré-escola. Mas o urso estava desaparecido, e ao ouvir aquilo, tudo fez sentido para mim. Na hora eu não consegui conter as minhas lágrimas e levei a proprietária até onde eu havia encontrado o urso. Expliquei tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela me olhava com espanto, sem dizer uma única palavra sequer. Apenas tocou no meu ombro e disse: "Obrigada, vou entregá-lo à esposa dele." Eu era amigo do segurança, então pedi para ver as gravações da noite anterior, apenas para ter a certeza de que ninguém havia entrado para deixar aquele urso ou algo assim. Eu só queria encontrar uma explicação lógica. Mas ao assistir os vídeos, depois de colocarmos o motociclista no quarto de cima, foi possível ver uma sombra negra saindo daquele quarto, descendo as escadas e desaparecendo no primeiro andar logo em seguida. Não haviam dúvidas. Aqueles passos no qual ouvimos, aquela voz que sussurrou para mim, aquela sombra que aparecia nos vídeos, tudo estava relacionado ao motociclista. Eu não tinha dúvidas. Era o espírito dele que apenas queria entregar o urso para sua filha. Você acredita em assombração? Hoje eu irei contar o relato da nossa inscrita Jéssica Santos, que, segundo ela, a sua avó foi seguida à noite por alguma coisa sinistra que até hoje ela não sabe o que realmente a seguia e que a deixou com muito medo. Boa noite. A minha avó se chama Raimunda.
Já há algum tempo ela toma conta da minha prima neta. E ao retornar para casa, ela tem o costume de sempre fazer o mesmo percurso, tanto para ir quanto para voltar, mesmo que esteja escuro e deserto o bastante para fazer muita gente desistir de passar por aquele local tenebroso. Neste local existe bastante árvore de um lado e do outro existe um sítio em meio à escuridão. Em uma certa noite estava bem escuro e não havia ninguém na rua como sempre. Porém, neste dia, a minha avó estava bastante atrasada para ficar com a Vanessa, que é a minha prima neta, pois os meus tios trabalhavam em uma fábrica de tecidos. Eles pegavam das 9h30 da noite e iam até as 7 horas da manhã do dia seguinte. Foi quando neste dia algo de diferente aconteceu com a minha avó. Segundo ela, tudo estava normal, como de costume. Foi quando que do nada ela sentiu um arrepio esquisito subindo pela sua espinha, pois ao passar pela tal rua escura, ela começou a escutar um som de bicicleta vindo por detrás dela, que segundo a mesma, chegou ao ponto de se encostar próximo a uma cerca para dar passagem para tal pessoa. Foi quando ela percebeu que a pessoa não passava com a bicicleta por ela e que na verdade a pessoa ficava por detrás da minha avó. Essa tal pessoa só ficava em silêncio, só se escutava o som da bicicleta. Foi quando a minha avó começou a andar mais rápido, porém a bicicleta continuava por detrás dela e nada da tal pessoa passar. Foi aí que a minha avó se desesperou e começou a correr freneticamente para a casa da minha tia, que segundo ela, parecia que nunca iria chegar em seu destino. O som da bicicleta continuava por detrás da minha avó. Foi a partir daí que a minha avó não olhou mais para trás para tentar enxergar quem era ou o que era aquilo. Assim que a minha avó chegou no portão da casa dos meus tios, ela tomou coragem e olhou para ver o que era. E para sua surpresa, não havia ninguém. A bicicleta já havia sumido em meio àquela escuridão. E a minha avó nunca soube se era uma pessoa de verdade ou um fantasma que estava ali a perseguindo em meio àquela escuridão e no deserto. No ano de 2015, eu tinha acabado de me mudar com a minha família para uma casa de madeira. Essa casa era rústica, simples e antiga. Tudo estava indo muito bem. A nossa família gostava de morar nela. Até que em uma certa noite tudo mudou. E foi depois de um dia cansativo de trabalho em pé como garçom. Por volta das 11h30 da noite, eu cheguei em casa, tomei um banho e em seguida eu resolvi deitar-me no sofá da sala para dar uma relaxada, pois aquela noite, mesmo estando exausto, eu não conseguia pregar os meus olhos. Parecia que algo me impedia de dormir. Depois de um tempo deitado, eu acabei cochilando no sofá da sala. Na verdade, eu havia caído em um sono profundo. Depois de um tempo dormindo, eu acabei me despertando do sono. Imediatamente, eu olhei as horas no relógio da parede, que estava em minha frente, e para minha surpresa, já era madrugada. Eram 3h da manhã. E ao tentar me levantar, eu vi que eu estava com o meu corpo paralisado sobre o sofá.
Eu só conseguia mexer os meus olhos. As luzes da casa estavam apagadas e a única claridade que tinha era a luz da lua, que entrava pela janela e iluminava a sala com aquela luz azulada. Eu estava brigando com meu corpo, pois eu estava totalmente preso no sofá e sem os meus movimentos. Em seguida, a minha agonia deu lugar a um grande desespero, pois eu pude avistar pela minha visão lateral uma sombra preta que estava fixa em frente à porta do meu quarto. Eu estava tentando entender o que era aquilo, pois eu não conseguia virar o meu pescoço. Então, aquela coisa notou que eu estava acordado e a mesma veio rapidamente em minha direção. Ela tinha um aspecto fantasmagórico, flutuava uns 10 centímetros acima do chão. Ela subiu em cima de mim, agarrou o meu pescoço. Eu senti uma sensação intensa de terror e medo, pois eu não conseguia me mexer e muito menos gritar para pedir ajuda. Eu pude ver de perto os seus olhos. Os olhos daquela criatura me enforcando eram esbranquiçados. A silhueta do seu corpo era de um ser humano. Ela tinha unhas compridas e pontiagudas. Foi então que eu comecei a fazer uma oração, clamando a Deus em meu pensamento. No meio da oração, aquela coisa me soltou e atravessou o chão lentamente. Parecia que estava sendo sugada para baixo do chão. Lembrei-me de ter ficado acordado por alguns minutos, até pegar novamente um sono profundo, mesmo eu estando paralisado e muito cansado. No dia seguinte, eu contei para minha mãe o que havia acontecido comigo. A minha mãe fez uma cara de espantada, que em seguida a mesma me contou que algumas semanas atrás algo parecido lhe tinha acontecido também. Eu fiquei surpreso com o relato da minha mãe e uma dúvida me veio em minha mente. Será que tanto eu quanto a minha mãe tivemos paralisia do sono? Ou foi uma grande coincidência de termos tido pesadelos semelhantes? Depois do acontecido, eu passei a fazer as minhas orações antes de dormir e acabamos nos mudando da casa para uma outra, tempos depois. Foi então que os vizinhos nos informaram que o local era assombrado e, segundo eles, antes da casa ser construída, aquele local era uma serraria, no qual um jovem havia morrido em um acidente de trabalho com a serra anos atrás, e o mesmo não havia aguentado o ferimento, fazendo assim o local ter a fama de assombrado, pois, segundo relatos dos vizinhos mais antigos, ninguém consegue permanecer por muito tempo na tal casa de madeira, pois lá se via desde vultos a sons de pessoas chorando em meio à madrugada.